Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre a equação de Bessel e como resolver problemas a partir, né, das soluções da equação de Bessel. Tá? Então, a equação de Bessel é essa equação aqui, né? X ao quadrado y duas linhas, mais x y mais x ao quadrado menos p ao quadrado y igual a zero. Então, a gente viu nas aulas que essa equação aqui, né, a gente resolveu e a gente encontrou uma primeira solução, que era aquela função, né, jp de x, né, a função de Bessel de primeira espécie de x. E isso daqui era fatório de n igual a zero até infinito de menos 1 na n dividido por n fatorial a função gama de 1 mais n mais p, e aqui vezes x sobre 2 na 2n mais p, tá? Então essa daqui era a primeira solução e a segunda solução, tá? Aí ia depender, né, se esse meu p for um número inteiro ou não, tá? Então, se p não é inteiro, tá? A gente vai ter que j de menos p de x também é a solução, tá? E aí j de menos p, né? É só trocar p por menos p aqui, né? Então a gente vai ter essencialmente a mesma coisa, só que aqui, né, eu vou trocar o p por menos p, tá? E aí j de menos p é uma segunda solução linearmente independente com essa daqui. E aí a solução geral, né? Então vai ser uma constante C1 vezes JP mais C2 J menos P de X, tá? E para o caso de P ser um inteiro, aí a segunda solução vai ser um pouquinho diferente, tá? Ela vai ser aquele Y de P, tá? YP de X. Na verdade, isso daqui é o limite quando M tende a P, tá? E aí vai ser uma combinação linear de JP e J menos P, tá? Que vai ser essa coisinha aqui. Isso daqui é cosseno de M vezes π vezes JP de x menos J menos P de x, tudo isso dividido por seno de M π, tá? Então, quando o M não for um inteiro, né, como é o primeiro caso aqui, isso daqui é uma solução linearmente independente dessa JP aqui. E aí, para o caso de P ser inteiro, isso daqui não está definido, né? O que está entre parênteses aqui não está definido, porque eu tenho seno de zero aqui embaixo. Mas, se eu tomar o limite quando o M tender a um número inteiro, essa coisa aqui, ela está bem definida, vai ser uma função, né, bonitinha. E aí, essa função aqui, né, desse limite aqui, eu vou chamar de YP, que é a minha segunda solução da equação de Bessel, no caso em que P é um número inteiro. Então agora a gente vai passar a resolver alguns outros problemas que não são bem a equação de Bessel a partir da equação de Bessel. Tá? Então o primeiro problema que a gente vai olhar é para essa equação diferencial aqui, x ao quadrado, y duas linhas, mais x, y' mais alfa ao quadrado, x ao quadrado, menos p ao quadrado y igual a zero. Então, essa equação aqui difere da equação de Bessel por causa desse alfa ao quadrado aqui, né? Se eu não tivesse esse alfa ao quadrado, né? Se esse alfa ao quadrado fosse 1, eu tenho a equação de Bessel, e aí eu sei resolver. Então, a ideia para resolver esse problema aqui é fazer uma troca de variáveis. Então, eu vou trocar o meu t, agora ele vai ser alfa vezes x, tá? E o meu y, né? Que ele é um y de x aqui nessa equação, eu vou enxergar como um y de t de x, tá? Então eu quero transformar essa equação aqui, né, que está em uma equação em y está em função de x, para uma equação em y que vai ficar em função de t. Então eu preciso fazer as continhas, né? O que vai ser y
que é y duas linhas nesse caso, né? Isso daqui. Isso é a derivada segunda de y em relação a x. Né? Então, isso aqui é a derivada em relação a x da derivada de y em relação a x, tá? Só que agora o meu y, né, ele depende de t, que depende de x. Então, isso é a derivada em relação a x. Essa derivada aqui, pela regrinha da cadeia, né, vai ser a derivada de y em relação a t vezes a derivada de t em relação a x. E a derivada de t em relação a x, a derivada de t em relação a x, isso é a derivada de αx em relação a x, isso é α. Então aqui eu tenho dy dt vezes α, né? E aí α é constante, eu tenho isso daqui. Tá? Então agora continuando, né? É a derivada em relação a x dessa função aqui, né? dy dt é uma função. Então, de novo, regrinha na cadeia, isso é α, que multiplica a derivada em relação a t, da derivada de y em relação a t, vezes a derivada de t em relação a x. Tá? Então, isso daqui, de novo, isso daqui vai ser a derivada segunda de y em relação a t, né? E aqui a derivada de t em relação a x, isso é, de novo, é α. Então, isso aqui vai ficar α ao quadrado, derivada segunda de t em relação... derivada segunda de y em relação a t. E aí a gente pode substituir na equação diferencial, né? Eu tenho aqui as duas derivadas, na verdade, y', né? Que é o meu dy dx. Isso daqui a gente viu aqui, né? Dy dx é isso daqui. Então, isso aqui é α, dy dt. E aí, trocando isso na equação diferencial, o que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado, né? Só que x ao quadrado, isso daqui implica, então, que x ao quadrado é igual a t ao quadrado sobre α ao quadrado, né? Só somando x. Então, x ao quadrado é t ao quadrado sobre α ao quadrado, vezes y duas linhas, né? Que vai ser isso daqui. Então, α ao quadrado, t2y, dt2, mais x, que é t sobre α, vezes y', que é isso daqui, né? Alfa dy dt, e mais α ao quadrado x ao quadrado, isso agora vai ser exatamente t ao quadrado, menos p ao quadrado, vezes y, que não muda, né? Y continua sendo y. E isso igual a zero. Tá? Então, agora aqui simplificando, né? Esse α ao quadrado e esse α, eu tenho t ao quadrado, derivada segunda de y em relação a t, mais t, derivada de y em relação a t, e mais t ao quadrado menos p ao quadrado, y igual a zero. E aí, essa daqui é exatamente, né, a equação de Bessel. Só que agora é em relação a t. E aí, a solução, né, então, y de t, isso daqui é uma constante de C1 vezes jp de t, mais uma constante de C2, j menos p de t, tá? E aqui, né, eu estou colocando j menos p para a segunda solução, mas caso o meu p for um número inteiro, então vai ser o y, né? Então, isso é a minha solução em função de t, e aí se eu quero a minha função em função, a minha solução y em função de x, né, que seria a solução desse problema, é só trocar o t por x, né? Na verdade, o t ele é igual a αx, então o meu y x, né, isso daqui vai ser C1 jp de αx mais C2 j menos p de αx. E aqui está, então, a solução dessa equação diferencial aqui. Continuando, agora a gente vai ver mais uma equação, né, que é essa equaçãozinha aqui. Então, essa equação anterior, né, eu esqueci de falar, mas essa equação é a equação paramétrica de Bessel de ordem P.
Então agora a gente vai ver mais uma equação, né? Essa equação aqui, então x ao quadrado y duas linhas, mais x y' menos x ao quadrado mais p ao quadrado y igual a zero. Então aqui, então qual é a diferença para a equação de Bessel, né? É que aqui, na equação de Bessel eu tenho um mais, e aqui eu tenho menos p ao quadrado, né? Então, na verdade, na equação de Bessel, isso é x ao quadrado menos p ao quadrado, y igual a zero, tá? Então, o que aconteceu, né? A equação de Bessel para essa equação aqui, surgiu um menos aqui na frente do x, né? Que aí surgindo o menos, eu coloco esses dois menos em evidência, e a equação de Bessel vira essa equação aqui, tá? Então, essa equação aqui, na verdade, ela é bem parecida com essa equação aqui, se eu trocar esse alfa ao quadrado por menos 1, né? Se alfa ao quadrado for menos 1, eu vou ter menos x ao quadrado menos p ao quadrado, coloco o menos em evidência, vira isso daqui. Então, notando isso, a ideia aqui é fazer a substituição t igual a i vezes x, né? Seguindo o exemplo anterior. Então, se eu fizer isso, eu vou conseguir resolver esse problema, tá? Eu não vou fazer as continhas aqui de novo, tá? Eu só vou colocar a solução. Então, na verdade, aqui como a gente está introduzindo números complexos, né, a minha solução é jp de ix, né, que seria a minha primeira solução, e j menos p de x, tá, considerando p aqui não um número inteiro, vão ser séries complexas, né, funções complexas. Então, a gente pode reescrever, né, multiplicar isso daqui por uma constante para que elas sejam funções reais. A gente faz isso, então, multiplicando, né, o jp por i na menos p, né? Então, jp de ix, e aí isso daqui vai ser uma função que não vai ter mais números complexos, e essa coisinha aqui a gente vai chamar de ip de x, tá? Então, essa daqui, né, esse ip de x, ele é chamado de função modificada de Bessel, tá? E aí a minha segunda solução também, né, considerando p não um número inteiro, então i elevado na p, j menos p de x, daqui eu vou chamar de i menos p de x, e também, né, isso daqui é a função modificada de Bessel de índice menos p, tá? E para caso p for um número inteiro, a minha segunda solução também vai seguir o mesmo esqueminha lá da equação de Bessel. Então, eu vou definir essa combinação linear aqui. Eu vou definir essa função k de x. Isso daqui é i sobre 2, que multiplica i menos p menos i de p, dividido por seno de p vezes π, tá? Então, se p não for um número inteiro, isso daqui tá ok, tá bem definido, vai ser uma solução linearmente independente com essa solução aqui, né, com esse meu i de p, mas quando p for um número inteiro, isso daqui não tá bem definido, porque eu vou ter uma divisão por zero, tá? Mas, se eu tomar de novo o limite, né, quando p tender a n, desse k e de x, aí isso daqui vai estar bem definido, e isso daqui eu vou chamar de kn de x, tá? Então, se o meu p for um número inteiro, né, for um n, isso daqui vai ser a minha segunda solução, e aí, nesse caso, a solução do meu problema é C1 vezes IN de x mais um C2 KN de x. E aí, essas funções aqui, né, são as funções modificadas de Bessel de primeira espécie e de segunda espécie. E para finalizar, esse último exemplo, né, um exemplo um tanto mais geral, né, é a equação paramétrica modificada de Bessel. Então, para essa equação aqui, tá, eu tenho três parâmetros, né, A, B e C. E aí, qualquer equação que vocês tenham, que vocês conseguem colocar nesse formato aqui, né, para determinados valores de A, B e C, vocês vão conseguir resolver, né, porque a solução dessa equação aqui, ela é isso daqui, né? Ela é um x elevado na A, C1 jp de b vezes cx,
mais um C2, YP de B vezes X na C. Então, por exemplo, né, se eu tomar A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 1, o que a gente vai ter, né? Se o meu A, então eu tenho Y duas linhas, mais se o meu A igual a 0, aqui eu vou ter 1 sobre X, Y', mais, então, se o B e o C forem 1, aqui eu vou ter X elevado na 2 menos 2, que é 0, mais A igual a 0, então eu tenho menos P ao quadrado, C é igual a 1, dividido por X ao quadrado, Y igual a 0, né? Então eu tenho Y duas linhas, mais 1 sobre X Y', mais, aqui se eu multiplicar, né, colocar pelo mesmo denominador, eu tenho x ao quadrado menos p ao quadrado, e y igual a 0, e aí multiplicando toda a equação por x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado y duas linhas, mais x y', mais x ao quadrado menos p ao quadrado y igual a 0. E essa daqui é a equação de Bessel, tá? Então a equação de Bessel, né, a solução é isso daqui com a igual a 0, b igual a 1 e c igual a 1. Né? E de fato, para essas escolhas aqui, o meu y é x na 0, que é 1. Né? Então vai ficar C1, JP de B vezes x na C, B e C são 1, então x mais C2 YP de x, né? Que é a nossa solução da equação de Bessel. E aí qualquer outra equação que vocês consigam colocar nesse formato, né? Por exemplo, essas duas equações que a gente viu, a gente também pode fazer isso, né? Então aqui eu tenho α ao quadrado x ao quadrado, então isso é o equivalente a escolher b igual a alfa, né? Se eu não me engano. E o meu c valendo 1, né? Então se b igual a alfa, c igual a 1 e o a é igual a 0, aí eu vou ter aquela equação paramétrica, né? Que é essa equação aqui. E a solução, né, é jp de alfa x mais yp de alfa x também. Então, só para concluir, né, a gente viu que a gente pode resolver outras equações a partir na verdade, das soluções da equação de Bessel, né? Fazendo algumas mudanças de variáveis, a gente consegue fazer isso.